E se as noções estabelecidas sobre a imagem divina forem apenas uma construção engenhosa destinada a ocultar a verdade mais profunda? Ao longo dos séculos, a humanidade foi compelida a aceitar um certo estereótipo, um deus caucasiano com traços ocidentais, reproduzido na pintura, no cinema, na ornamentação eclesiástica e em materiais educativos. Mas e se essa imagem estiver distante da realidade bíblica e das antigas raízes espirituais da humanidade? E se as origens do divino estiverem intrinsecamente ligadas à história dos povos africanos, às antigas civilizações da África e às esferas espirituais esquecidas? Já se perguntou por que a cor da pele de Deus, Jesus e dos profetas é praticamente nunca mencionada em sermões religiosos? Já notou como as imagens africanas foram consistentemente suprimidas das escrituras sagradas? Isso não é uma coincidência, mas um silenciamento intencional, um segredo de séculos que desafia as concepções estabelecidas do divino. Chegou a hora de quebrar esse silêncio, pois existem evidências históricas, arqueológicas e bíblicas que apontam para uma verdade há muito tempo oculta. Uma verdade capaz de transformar a fé, a autoconsciência e a conexão espiritual com o princípio superior. De fato, divindades africanas existiram, e sua influência na história bíblica é significativamente mais profunda do que se costuma crer. Mas por que esse fato foi silenciado? Quem se beneficiou de apagar a presença africana dos textos sagrados? Por que muitos teólogos evitam esse tema? A resposta é simples: tal revelação é capaz de abalar os fundamentos do poder religioso, histórico e cultural. Não se trata apenas de mais uma teoria, mas de uma profunda investigação. Serão estudados versículos esquecidos, livros proibidos, manuscritos antigos e até mesmo declarações de biblistas e historiadores que admitem que a imagem familiar de Deus foi manipulada. E não se trata apenas de uma representação estética, mas de identidade espiritual, de uma reinterpretação histórica e de uma reconexão com as origens da fé. Muitas gerações cresceram adorando uma divindade que não se parecia com elas, o que, sem dúvida, afetou a autoestima, a espiritualidade e a percepção de si mesmos como parte do Criador. Mas agora tudo pode mudar. As descobertas que estão por vir são capazes de virar de cabeça para baixo tudo o que foi ouvido na escola dominical, nos cultos e nos seminários teológicos. Isso pode ser doloroso, mas ao mesmo tempo libertador. Chegou a hora de encarar a verdade e ver Deus como Ele, talvez sempre foi, mas sobre o qual preferiram silenciar. As futuras investigações serão apenas o começo de um caminho capaz de transformar a compreensão da Bíblia, da história da humanidade e do próprio Criador. Se este tema ressoou em sua alma e dúvidas há muito tempo atormentam sua mente, vale a pena considerar: e se Deus não corresponder à imagem incutida desde a infância? A opinião de cada um tem um enorme significado. É aqui que começam as discussões, nascem as revelações e ocorre o despertar coletivo. A seguir mergulharemos em verdades ocultas, desvendando segredos que se escondem nas entrelinhas da Escritura, aquilo que a maioria nunca ousou dizer em voz alta. Mergulhemos nas profundezas dos séculos para desvendar as raízes, históricas e espirituais de uma verdade quase esquecida, a existência de deuses negros na antiguidade e sua conexão com a compreensão do verdadeiro Deus descrito na Bíblia. Se o leitor decidiu continuar, significa que em sua alma também vive a premonição de que por trás das histórias aceitas se esconde uma verdade mais profunda. Essa verdade reside nos detalhes, nos símbolos e nas narrativas transmitidas de geração em geração. Desde os primeiros séculos do cristianismo, tornou-se evidente que a imagem de Deus foi cuidadosamente construída para sustentar os interesses dos poderosos, e isso não é apenas uma teoria da conspiração, mas um fato histórico. Uma história que foi escrita, alterada, apagada e reescrita, frequentemente sob a influência não apenas da fé, mas também de forças políticas e culturais. Ao refletir sobre a imagem de Deus ou de Jesus, o que vem primeiro à mente? Geralmente é um homem branco com olhos claros, cabelos louros ou castanhos, traços europeus, vestido com uma túnica clara e emanando serenidade. Essa imagem foi reproduzida ao longo dos séculos em obras de arte renascentistas, afrescos de igrejas, vitrais, bíblias ilustradas e filmes religiosos.
No entanto, surge a pergunta: de onde veio essa representação? Quem determinou que Deus deveria possuir exatamente essas características físicas? Afinal, não há um único versículo na Bíblia que descreva Deus dessa maneira. E quanto a Jesus? As Escrituras falam dele metaforicamente, enfatizando seu espírito, caráter e missão, mas evitando uma descrição específica de sua aparência. Por que a arte cristã ocidental europeizou tão insistentemente a divindade? A resposta reside na busca por controle ideológico, especialmente depois que o cristianismo se tornou a religião estatal do Império Romano. Ao longo dos séculos, povos negros e orientais foram retratados como bárbaros, em um estágio inferior de desenvolvimento. A elite europeia, ao adotar o cristianismo, adaptou a fé às suas próprias concepções, costumes e padrões. A imagem de Deus foi criada à imagem e semelhança do Império. Contudo, em culturas antigas, como a egípcia, etíope e núbia, existia uma concepção completamente diferente do divino. Deuses com pele escura, cabelos crespos, traços africanos, vestidos com roupas que simbolizavam sua realeza e conexão com os céus. Achados arqueológicos atestam que os povos da antiguidade, especialmente aqueles que viviam no território da atual África do Norte e Oriente Médio, retratavam seres divinos com características que hoje são associadas à população negra. Essas imagens não eram meras obras de arte, elas refletiam a cosmovisão espiritual dos povos que acreditavam que a divindade carregava a cor de sua pele, sua origem e sua identidade. Nesse contexto surge uma questão importante: por que essa representação negra de Deus e dos seres celestiais foi apagada da história? A resposta nos leva a uma das maiores manipulações culturais da história da humanidade. Se as pessoas acreditam que Deus é branco, torna-se mais fácil justificar séculos de escravidão, colonização e racismo. É mais fácil convencer povos inteiros da inferioridade de sua cor de pele, da maldição de sua origem e da necessidade de esquecer sua história. A remoção da imagem de um Deus negro da consciência das pessoas não foi uma mera casualidade, mas uma estratégia cuidadosamente elaborada, um instrumento de poder. Quando os missionários cristãos chegaram ao continente africano, eles trouxeram consigo não apenas uma mensagem religiosa, mas também imagens visuais. Em sua representação, Deus era europeu, os anjos eram de pele clara e os céus eram um reflexo da paisagem europeia. Ao pregar a salvação, eles simultaneamente condenavam os costumes locais, as crenças ancestrais, os deuses africanos e até mesmo os idiomas, apresentando-os como malignos. Essa campanha sistemática provou ser tão poderosa que muitos povos africanos começaram a sentir sua própria inferioridade diante de Deus. Sua aparência passou a ser associada ao pecado e à impureza. Essa convicção penetrou tão profundamente na consciência que ainda hoje nas igrejas africanas predominam as imagens europeias de Cristo, enquanto as representações que refletem sua verdadeira origem geográfica são extremamente raras. No entanto, apesar de todos os esforços, algumas evidências não puderam ser completamente destruídas. Elas sobreviveram em antigos pergaminhos, tradições orais, achados arqueológicos e até mesmo em livros que foram excluídos do cânon bíblico oficial, mas contêm chaves importantes para a compreensão da espiritualidade original dos povos negros. Lembremo-nos dos rostos dos deuses representados nas tabuinhas sumérias, ou dos faraós que afirmavam ser filhos do céu e ter uma conexão direta com o Deus único. Muitas dessas figuras de pele escura eram dotadas de sabedoria, força e divindade. E embora a tradição judaico-cristã tenha seguido seu próprio caminho, não se pode negar as raízes africanas da própria Bíblia. O Egito e a Etiópia são mencionados ao longo de toda a Bíblia, do livro de Gênesis ao Apocalipse. Os primeiros cristãos buscaram refúgio no Egito. Moisés foi criado pelos egípcios. A rainha de Sabá, uma monarca africana, visitou Salomão e o testou com questões espirituais. A linhagem de Cuxa, filho de Cam e neto de Noé, também tem raízes africanas e é descrita nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Surge uma pergunta natural: por que esses fatos foram esquecidos? Por que são silenciados? Por que não são discutidos nas escolas bíblicas? A resposta é simples: essa verdade muda tudo.
Ela muda nossa percepção de Deus, nossa forma de adoração e até mesmo nossa autopercepção diante dele. Imagine ter crescido com a crença de que a cor da sua pele não tem lugar no reino dos céus, que o céu é habitado apenas por seres que não se parecem com você. Isso é um trauma profundo. Ao desvendar essa verdade, não buscamos culpar ninguém, mas sim restabelecer a conexão entre identidade e fé, devolver a imagem de Deus a todos os seus filhos e mostrar que o Criador não tem uma única cor de pele. Ele é multifacetado e se manifesta na história e cultura de diferentes povos. Talvez você esteja sentindo agora uma mistura de choque, alívio e descoberta. É exatamente isso que o autor busca, pois não se trata apenas de história, mas de libertação, de reunir as peças de um quebra-cabeça que esteve desmontado por muito tempo, de resgatar verdades que nos foram negadas não por acaso, mas por interesses pessoais. Quando você percebe que a imagem de Deus pode refletir sua própria ancestralidade, algo incrível acontece. Você começa a se reconectar com o que sempre esteve dentro de você, mas que foi silenciado por séculos de calmaria. O véu do silêncio cobriu a verdade por muito tempo, mas agora, mais do que nunca, é hora de arrancá-lo. Chegou o momento de revelações que nos farão repensar as concepções estabelecidas sobre a espiritualidade. À frente, uma jornada às profundezas do desconhecido, às páginas esquecidas da história e aos mistérios que desafiam a teologia tradicional. Se esta informação já tocou sua mente, então é hora de aprofundar-se no passado, onde, antes das igrejas e das cruzes, antes das escrituras que conhecemos, os povos da África já viviam em profunda conexão com o mundo espiritual. Não se trata de crenças primitivas ou folclore, mas de sistemas espirituais milenares, rituais complexos, um sacerdócio organizado e, acima de tudo, a concepção de uma divindade onipotente e negra. Em civilizações como Kemet, Antigo Egito, Núbia, Etiópia e outros antigos reinos da África, a espiritualidade não era apenas uma fé, mas uma verdadeira ciência. Em Kemet, por exemplo, o divino não se separava da natureza, da ordem universal e da moralidade. Os deuses, chamados Neteru, personificavam as forças da criação, os aspectos da vida e as manifestações do Criador Supremo, aquele que é invisível, mas vê tudo. Lembre-se de quão frequentemente nos sermões cristãos se fala de um Deus invisível, mas onipresente, de que Ele é Espírito, tudo em tudo. Essa concepção existia na espiritualidade africana muito antes do cristianismo, sendo transmitida de geração em geração. No entanto, esse fato é silenciado e as tradições africanas são frequentemente apresentadas como pagãs e demoníacas. Esquece-se que muitos símbolos, palavras e doutrinas cristãs têm raízes no conhecimento espiritual africano. O mais surpreendente é que esses deuses e guias espirituais eram retratados com pele escura, cabelos crespos e traços africanos. Eles não eram apenas pessoas poderosas, mas figuras divinas negras, simbolizando ordem, fertilidade, cura, sabedoria, justiça e equilíbrio, tudo aquilo que a fé cristã almeja, mas que já fazia parte da vida desses povos. A deusa Maat, por exemplo, personificava o equilíbrio divino, a verdade, a justiça e a ordem universal. Ela julgava as almas dos mortos. Não ouvimos falar de julgamento de almas e balanças espirituais em outras religiões? Tudo isso existe, mas sob outros nomes, em outro formato e cor. Na Núbia, ao sul do Egito, floresceu um império onde reis e rainhas não apenas governavam o povo, mas também exerciam funções religiosas. Lá também se veneravam divindades negras, construíam-se templos aos ancestrais e dava-se grande atenção ao mundo dos espíritos. Os núbios inspiravam temor e respeito, sua influência era tão grande que eles até governaram o Egito, influenciando seus cultos religiosos e práticas espirituais. E novamente, as figuras-chave da fé, deuses, rainhas e sacerdotes, eram negras, exibindo orgulhosamente sua força e grandeza. A questão da presença do continente africano e de seus povos nas tradições espirituais frequentemente permanece sem a devida atenção. O olhar se volta para a Etiópia, terra repetidamente mencionada nos textos sagrados, mas por vezes negligenciada por muitos cristãos. As tradições da fé judaica e cristã afirmam que foi na Etiópia que a Arca da Aliança foi escondida.
O rei Salomão mantinha com este país laços espirituais e políticos. Foi de lá que veio a rainha de Sabá, uma governante sábia de pele escura, para testar Salomão com enigmas e conhecimentos. Na Etiópia, preservou-se uma das mais antigas comunidades cristãs, cujas raízes remontam à fé apostólica, existente muito antes do reconhecimento oficial do cristianismo no Império Romano. Eles guardavam zelosamente suas sagradas tradições, que diferiam significativamente daquelas que o Ocidente mais tarde tentou impor. Muitas dessas antigas concepções, embora de forma alterada, penetraram no cristianismo ao longo do tempo. Entre elas, a ideia de um Deus único, criador de tudo o que existe, a crença no julgamento das almas após a morte, a existência de anjos e outros mensageiros celestiais, os ciclos de renascimento espiritual, o poder da palavra e o uso de símbolos sagrados. No entanto, com o passar do tempo, essas origens foram intencionalmente apagadas, silenciadas e substituídas por imagens que representavam a cultura branca e europeia. Como resultado, pessoas negras foram excluídas da narrativa central da fé. Mas ao nos voltarmos para essas antigas civilizações, revela-se um quadro completamente diferente. A ideia de que o sagrado pode estar ligado à cultura africana ganha sentido, e o que está em jogo aqui não é apenas a cor da pele. Trata-se de pertencimento espiritual, de um olhar sobre a história que permite ver que a conexão com Deus sempre existiu. Os africanos não foram os últimos a chegar à fé. Talvez tenham sido alguns dos primeiros. O divino estava presente em suas casas, corpos, canções e rituais. Imaginemos Deus caminhando não apenas no jardim do Éden, mas também nos templos de Meroé, aos pés das pirâmides de Gizé, nos altares sagrados da Etiópia. O que significa perceber que a imagem de Deus pode ser africana, que os traços divinos se manifestam em cada povo de maneira única e viva. A tarefa consiste em retornar à história e restaurar o que foi perdido, a presença dos africanos no centro da espiritualidade, a reunião do sagrado com a identidade africana. Sim, existiram deuses africanos que foram adorados, temidos e reverenciados, e eles continuam a viver na memória ancestral de um povo que nunca os esqueceu, mas foi forçado a silenciar. Agora que a grandeza da espiritualidade africana anterior ao cristianismo vem à tona, torna-se impossível não comparar essa visão com as páginas da Bíblia. Ao lê-la de forma imparcial, sem estereótipos coloniais, é possível descobrir inúmeras referências que sempre estiveram presentes no texto, mas foram ignoradas, mascaradas ou distorcidas para servir a uma narrativa de exclusão. A verdade é que a Bíblia possui profundas raízes africanas, e negar isso equivale a negar a própria história do povo de Deus. Consideremos um dos episódios mais importantes, porém frequentemente esquecidos, da narrativa bíblica, a história dos descendentes de Noé. Após o dilúvio universal, a humanidade renasceu através da família de Noé, que teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Jafé tornou-se o progenitor dos povos europeus e, indo-europeus, Sem, dos povos semitas, dos quais descendem os judeus, árabes e outros povos do Oriente Médio. E quanto a Cam? Cam foi pai de Cush, Mizraim, Canaã e Fut. Quem eram esses povos? Eram povos africanos. Cush é a Etiópia, Mizraim é o nome hebraico para Egito, Canaã é a terra onde hoje se localizam Israel e Palestina, Fut são regiões do norte da África, como a Líbia e partes do Sudão. Assim, logo após o dilúvio, a Bíblia apresenta os povos africanos como parte integrante da nova humanidade. Isso não é apenas simbolismo, é realidade. Desde os primeiros capítulos do livro de Gênesis, a África se revela como berço de civilizações, um espaço geográfico de significado espiritual e uma linhagem sagrada que faz parte da história da salvação. Ao longo dos séculos, a narrativa bíblica foi reinterpretada, resultando na omissão do papel das pessoas negras na história sagrada. Uma interpretação distorcida do episódio da nudez de Noé levou à falsa afirmação da maldição de Cam e da inferioridade de seus descendentes, o que serviu de justificativa para o racismo, a escravidão e a discriminação. No entanto, como mostra um estudo atento do texto, a maldição foi dirigida a Canaã, e nela não há menção à cor da pele ou a qualquer inferioridade racial. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres negros que desempenharam papéis cruciais no plano divino.
A Etiópia é apresentada nas Escrituras como uma aliada respeitada e um povo abençoado, como atesta o Salmo. A Etiópia estenderá suas mãos a Deus. Deus enfatiza a igualdade de todos os povos, dizendo: Eu criei também os etíopes, eles também são meus. É notável que Jesus tenha encontrado refúgio no Egito, em terra africana, fugindo da perseguição de Herodes. Estudiosos acreditam que a escolha do Egito se deu porque Jesus, não sendo europeu, não se destacaria entre a população local de pele escura. No Novo Testamento é descrita a reunião do apóstolo Filipe com o eunuco etíope, um alto funcionário da rainha Candace da Etiópia. O eunuco, ao retornar de Jerusalém, lia o livro do profeta Isaías. Após receber explicações de Filipe, foi batizado. Este episódio demonstra que o primeiro convertido ao cristianismo e o primeiro missionário africano foi um etíope que levou o evangelho à África, antes mesmo que ele fosse conhecido em Roma. Assim, as pessoas negras desempenharam um papel central na história cristã, participando de profecias, reinados, libertações e alianças. Ao longo dos séculos, enraizou-se a ideia da origem europeia do cristianismo, onde santos e mártires eram retratados como pessoas de olhos azuis e cabelos loiros, e o papel das pessoas negras era diminuído. Contudo, graças ao acesso à informação, uma desconstrução dessas falsas concepções está em andamento. Os povos semitas, que habitavam regiões quentes e áridas, tinham pele escura e cabelos escuros. Achados arqueológicos históricos e fontes antigas confirmam esse fato, refutando a imagem eurocêntrica imposta ao mundo. A sociedade moderna tem a responsabilidade de restaurar a história espiritual, de reconhecer o papel de Cam, Cusha, Mizraim e Sabá, que nos conectam às páginas da Bíblia não como observadores, mas como participantes ativos. O trono da graça não é limitado pela cor da pele e reflete a diversidade da existência humana. Provavelmente, uma das mais contundentes provas da falsificação deliberada da imagem do sagrado não é apenas o que foi ativamente imposto, mas também o que foi cuidadosamente ocultado do público. De fato, existem manuscritos antigos, crônicas e testemunhos contendo revelações sagradas que nunca nos chegaram pelos canais oficiais. E isso não é uma coincidência, mas o resultado de um planejamento meticuloso, uma estratégia deliberada e a remoção implacável de informações indesejadas. No entanto, chegou a hora de trazer esses tesouros à luz, abrir os baús empoeirados do patrimônio espiritual e permitir que as vozes silenciadas finalmente ressoem em alto e bom som. Quantos de nós já ouviram falar dos textos apócrifos? Estamos falando de livros que foram considerados não canônicos, ou seja, não incluídos oficialmente no cânon bíblico que conhecemos. É notável que muitos desses textos circularam livremente nas primeiras comunidades cristãs, sendo lidos, estudados e reverenciados como valiosas fontes de sabedoria espiritual. Somente mais tarde foram retirados de circulação, muitas vezes porque continham elementos que entravam em conflito com o modelo teológico e estético europeu. Entre esses escritos esquecidos encontram-se registros que narram aparições divinas, anjos, profetas e até mesmo Jesus Cristo, dotados de traços faciais e tons de pele distantes da imagem branca a que estamos acostumados. Um dos mais citados nesse contexto é o Evangelho de Gália, no qual Jesus é apresentado como uma pessoa de caráter forte, pele bronzeada e cabelos densos. Embora este documento não tenha sido aceito nos grandes concílios, ele era popular nas regiões da África e do Oriente Médio muito antes de Roma se tornar o centro do mundo cristão. Outro exemplo marcante é o Evangelho dos 12, no qual Simão o Zelote é mencionado como um homem negro, chamado a fazer parte dos apóstolos não por acaso, mas como um símbolo da representação de todos os povos. Além disso, o mesmo texto menciona a presença de discípulos etíopes que acompanharam Jesus em suas viagens, cujos nomes, infelizmente, não foram preservados nos escritos oficiais. Isso não desperta um interesse genuíno. Existem também passagens pouco estudadas do livro de Enoque, outro texto rejeitado pela Igreja Ocidental, mas ainda venerado pelos cristãos etíopes como sagrado. Nesta obra, os anjos são descritos como seres flamejantes e brilhantes, semelhantes a brasas incandescentes, o que evoca associações não apenas com a luz, mas também com a escuridão e o fogo, aspectos frequentemente presentes nas imagens de pessoas negras.
Além disso, há passagens que conectam o povo de Deus à terra de Cuxa, em um tom profético e até messiânico. Mas talvez as informações mais impressionantes possam ser encontradas nos manuscritos etíopes, descobertos nas montanhas e mosteiros do norte da África. Esses textos milenares, preservados longe da influência europeia, descrevem Jesus como um homem de pele morena intensa, olhos escuros como a noite e cabelos crespos, lembrando a terra úmida. É importante notar que essas descrições não são fruto da fantasia ou de interpretações de artistas. Elas foram escritas, assinadas e guardadas por um povo que nunca esqueceu quem ele era e quem era o Deus que visitou sua terra. E se alguém perguntar por que esses textos ainda permanecem inacessíveis ao grande público, a resposta é simples e ao mesmo tempo assustadora: eles foram ocultados, deliberadamente excluídos dos concílios, escondidos dos olhos dos tradutores e silenciados dos púlpitos da Igreja. Pois revelar seu conteúdo significaria abrir a porta para uma verdade que não poderia mais ser controlada. Uma verdade capaz de destruir impérios teológicos e devolver às pessoas negras sua dignidade espiritual. Mas isso não é tudo. Existem passagens bíblicas que passaram pelo filtro da canonização, mas foram interpretadas de forma tão superficial que seu verdadeiro significado permaneceu despercebido. Os textos sagrados estão repletos de referências à diversidade que muitas vezes passam despercebidas. Por exemplo, no livro de Jeremias há uma pergunta retórica: pode o etíope mudar a sua pele? Essa pergunta não é acidental. Ela indica que a pele escura era um fenômeno comum nos tempos bíblicos. Jeremias não fala dos etíopes como algo exótico, mas como parte da vida cotidiana. Se pessoas de pele escura faziam parte do mundo bíblico, por que a imagem de personagens de pele clara foi implantada na consciência? No Cântico dos Cânticos de Salomão, a Sulamita declara: "Eu sou morena, mas formosa." Esta é uma afirmação de sua identidade e beleza, e não um pedido de desculpas pela cor de sua pele. No entanto, em algumas traduções modernas da Bíblia, a palavra negra é substituída por morena, o que não é apenas um erro, mas uma escolha política e cultural para tornar o texto mais aceitável para a percepção ocidental. Surpreendentemente, até mesmo documentos históricos testemunham tentativas de distorcer a verdade. Existem relatos de freiras e padres dos séculos II e IV sobre visões de santos e anjos de pele escura, que foram alteradas em relatórios oficiais para se adequar ao ideal da santidade branca. Alguns manuscritos foram apagados e reescritos para remover descrições inconvenientes. Isso não é uma teoria da conspiração, mas um fato histórico confirmado por arquivos. Ao longo dos séculos, as pessoas receberam uma versão filtrada do texto sagrado, onde detalhes como cabelos crespos, pés de bronze e nomes africanos foram removidos. O livro, que deveria ser uma libertação, tornou-se um instrumento de alienação. No entanto, a palavra de Deus, se olhada sem preconceitos, ainda fala a verdade. Por isso, é importante redescobrir o que foi enterrado, estudar os registros e ouvir as vozes esquecidas. Uma restauração espiritual está acontecendo e cada um pode fazer parte dela. Depois de tudo isso, surge a pergunta: como era Jesus? Se a Bíblia tem raízes africanas, se os personagens bíblicos estavam ligados a povos de pele escura, como era o Messias? Ele realmente se parecia com a imagem de olhos azuis e pele clara que conhecemos desde a infância? A maioria das pessoas cresceu vendo Jesus com cabelos longos, lisos ou ondulados, pele branca, rosto magro e barba bem cuidada. Mas de onde veio essa imagem? Qual versículo bíblico descreve a cor de sua pele ou a forma de seus cabelos? As Escrituras não fornecem uma descrição física clara de Jesus. Há apenas menções simbólicas, proféticas ou espirituais. No livro de Isaías diz-se que nele não havia beleza nem majestade para atrair a atenção. Mas isso não indica a cor da pele ou as características físicas. Nas revelações do Apocalipse surge uma imagem majestosa de Cristo, cujos cabelos são brancos como a lã e os pés brilham como bronze aquecido numa fornalha. Este símbolo é profundamente significativo, mas por alguma razão poucos se esforçam para entender o que ele realmente desperta em nós. Pois, para ser completamente honesto, essa descrição corresponde muito mais precisamente à aparência de uma pessoa com raízes africanas do que a de um europeu.
Voltando ao contexto geográfico dos tempos de Jesus, a verdade se torna ainda mais evidente. Jesus era judeu, nascido em Belém e criado em Nazaré, no coração de Israel. Mas este era o Israel de 2000 anos atrás, ainda intocado pela mistura de diásporas e pela influência colonial. Estamos falando de uma terra árida do Oriente Médio, habitada por semitas, povos do norte da África, cananeus, moabitas, etíopes, pessoas de pele escura, cabelos crespos e traços faciais marcantes. Jesus viveu entre eles, era um deles. Se sua aparência se assemelhasse remotamente à europeia, isso certamente teria atraído a atenção geral e teria sido registrado pelos fariseus ou romanos. Existe até um documento histórico que corrobora indiretamente este ponto de vista. É uma carta atribuída a Pôncio Pilatos, endereçada ao imperador romano Tibério César, na qual ele descreve um homem levado a julgamento. Nesta carta, Jesus é apresentado como possuidor de olhos escuros penetrantes, barba densa, traços faciais severos e pele de tom escuro, característica dos habitantes daquela região. A autenticidade da carta é disputada entre os estudiosos. Mas o próprio fato de sua existência, sua preservação ao longo dos séculos, mesmo que seja considerada apócrifa, demonstra que na história existiram tradições que pintavam uma imagem de Jesus diferente daquela que se tornou amplamente difundida. Além disso, o historiador Joséfo, um judeu que viveu no primeiro século, menciona Jesus em suas obras. Embora ele não entre em detalhes sobre a aparência, suas descrições correspondem à aparência dos galileus da época, fortes, bronzeados, com cabelos densos, pele marcada pelos vestígios de uma vida simples, desprovidos de traços europeus e sem nada em comum com o Jesus loiro retratado nos vitrais góticos. É preciso refletir sobre por que todos esses fatos foram entregues ao esquecimento. Por que a imagem de Cristo se tornou tão europeizada? A resposta reside em motivações políticas. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, era necessário que o Cristo palestino se assemelhasse mais ao imperador do que às pessoas que ele representava. A fé tornou-se um instrumento de poder e a imagem de Jesus foi transformada em um símbolo da identidade cultural europeia. Assim, um homem semita do Oriente Médio transformou-se em um Deus branco e milhões de pessoas acreditaram nessa transformação. Essa imagem foi fortalecida ao longo dos séculos. Artistas europeus do Renascimento como Leonardo da Vinci e Michelangelo retratavam Jesus com os rostos de seus contemporâneos. A arte tornou-se doutrina, a doutrina transformou-se em dogma, e o dogma apagou a diversidade da fé. Imagina o impacto que isso teve na população negra. Como é crescer adorando um Deus que não se parece com você? Imagina as consequências psicológicas de se ver constantemente no papel de pecador, servo, escravo, mas nunca de santo, profeta ou filho de Deus. Isso molda a fé, define a identidade e afasta as pessoas de sua origem divina. Trata-se de um retorno às origens, de uma reunificação da imagem de Cristo com sua verdadeira procedência, com a terra onde nasceu e com o povo ao qual pertencia. Jesus, que não veio ao mundo em terras europeias e não tinha raízes romanas, era um judeu galileu, filho de um simples camponês, crescido no deserto escaldante, em meio aos oprimidos e rejeitados. A cor de sua pele não é apenas um detalhe, mas parte de sua missão, pois ele veio para aqueles que a sociedade não notava, para aqueles cuja história espiritual havia sido intencionalmente apagada. Reconhecer Jesus como uma pessoa de pele escura, com traços semitas, distante do ideal europeu, não é uma tentativa de criar um novo culto. É apenas a desmascaração de uma mentira que afastou da fé muitas pessoas, talvez milhões. Uma mentira que incutiu que o sagrado tem um rosto específico, uma forma padronizada e uma etnia dominante. Contudo, o verdadeiro Cristo transcende esses limites. Ele está presente na pele bronzeada, nos cabelos crespos, nos traços latinos, na aparência dos povos indígenas. Ele não pertence a um único povo, mas representa a todos. E talvez seja exatamente quando cada povo se vir nele que começará o verdadeiro despertar espiritual. Se neste momento surge uma sensação de choque, a destruição de concepções habituais, uma mistura de raiva e alívio, esta é uma reação natural, parte do processo de libertação.
Reconhecer a verdade exige coragem para romper com estereótipos impostos e aceitar que Jesus pode ter sido mais parecido com aqueles que se sentem alienados das imagens tradicionais transmitidas pelas igrejas. Coragem para admitir que o Filho de Deus tinha pele escura, cabelos como lã, e viveu como um homem simples em uma terra esquecida pelos poderosos do mundo. Isso abre caminho para a cura e a reunificação com a verdadeira fé, com o Cristo que veio não para oprimir, mas para libertar. Surge então uma pergunta legítima: por que essa verdade tão evidente foi ocultada por tanto tempo? Se as raízes africanas da fé cristã estão à superfície, se existem evidências históricas, geográficas e até bíblicas que apontam para uma realidade espiritual negra, por que fomos ensinados a ver Deus, Jesus, os profetas e os anjos exclusivamente com feições europeias? A resposta reside no fato de que essa verdade representava um perigo para os sistemas de dominação, para os impérios que usavam a fé não como instrumento de libertação, mas como meio de controle. O apagamento da imagem da pessoa negra na esfera espiritual não foi uma coincidência, mas uma ação deliberada, sustentada por séculos e reforçada por estruturas religiosas, políticas e culturais que precisavam enfraquecer a autoestima dos povos africanos para justificar a escravidão, a colonização e o domínio europeu. Imagina a força de um povo que acredita que Deus se parece com ele, que vê no céu seu próprio reflexo, suas feições, sua ancestralidade. Um povo assim se sente digno, ele se levanta de joelhos e não se curva diante dos opressores. As pessoas são facilmente influenciadas. Imaginemos uma sociedade onde, desde a tenra idade, se incuta a ideia de que tudo o que é sagrado difere de sua própria aparência, cor de pele e origem. Inevitavelmente essas pessoas, consciente ou subconscientemente, começam a se sentir diminuídas, incompletas, desconectadas do divino. Foi exatamente isso que aconteceu com a população negra ao longo dos séculos. O racismo estrutural religioso criou uma narrativa persistente em que a espiritualidade adquiriu a cor branca, a santidade, olhos claros e os céus se encheram de anjos loiros. Ao mesmo tempo, o inferno era representado como algo escuro, sombrio, associado à cor preta. Essas representações foram insistentemente implantadas através da atividade missionária, do sistema educacional, de edições ilustradas da Bíblia, do cinema e dos sermões da Igreja. Não era apenas um problema estético, mas uma estratégia deliberada. O colonialismo espiritual tornou-se parte integrante da conquista física. Quando os colonizadores europeus invadiram as terras africanas, eles não levaram consigo apenas armas e bandeiras, mas também cruzes cristãs, imagens religiosas e doutrinas. Eles afirmavam trazer a luz, mas essa luz apagava todas as concepções de divino que os africanos possuíam. Os europeus impunham uma fé europeizada, muitas vezes desvinculada das realidades culturais dos povos convertidos. Como resultado, as divindades tradicionais africanas, os orixás, foram demonizadas, os ancestrais esquecidos, os nomes antigos de Deus silenciados, os templos destruídos, os sacerdotes perseguidos e os rituais proibidos. Em seu lugar foi colocado um Deus estranho à cultura africana que falava outra língua, não compreendia suas danças, rejeitava sua música, sua cor de pele e sua identidade. Este Deus exigia: vocês serão aceitos apenas se renunciarem a tudo o que os torna quem vocês são. Nisto reside a forma mais cruel de racismo espiritual. Ela força o oprimido a desejar se assemelhar ao opressor. A pessoa negra começa a desejar embranquecer sua fé, suas manifestações, sua forma de adoração. Ela se envergonha de suas raízes, de suas vestes, de sua cultura. Ela sente que Deus está sempre a um passo de distância, e esse passo é o embranquecimento. A teologia ocidental foi moldada para sustentar esse processo. Quantos seminários estudam profundamente as raízes africanas do cristianismo? Quantos líderes religiosos afirmam corajosamente que a imagem branca de Jesus é uma construção política e não um fato histórico? Quantas igrejas são adornadas com ícones de pessoas negras, santos africanos, referências ao divino africano? Infelizmente, tais exemplos são poucos, porque o reconhecimento dessa verdade exige a desconstrução de privilégios. E o mundo, como sabemos, é governado por aqueles que preferem manter o poder a reconhecer a verdade.
O apagamento da presença negra na fé também serve para dividir os povos. Se um africano é ensinado a rejeitar sua espiritualidade ancestral e um europeu é ensinado a associar o negro ao pecado, o que acontecerá? Divisão, desunião, dominação. O plano é perfeito: dividir, enfraquecer, conquistar. No entanto, o que está acontecendo hoje é o oposto: reunificação, ressignificação, cura. E não se engane, muitos ainda resistem a essa revelação. Eles tentarão convencer que falar sobre isso é racismo reverso, que Deus não tem cor, que isso não importa. A questão da imagem tem uma importância colossal. Ignorar este fato é negar uma realidade histórica em que, por muitos séculos, as pessoas foram propositalmente ensinadas a uma determinada percepção. A distorção da imagem de Jesus, da aparência dos profetas e da origem das tribos bíblicas tinha um objetivo claro: excluir os africanos da narrativa sagrada. Afirmar que isso não importa equivale a repetir as palavras dos opressores. A fé molda a identidade, e a identidade determina o destino. Chegou a hora de despertar, de olhar no espelho e perceber que cada pessoa carrega em si a imagem de Deus. Não a imagem que foi criada nos palácios romanos, mas aquela que brilha desde as antigas civilizações, como Cush, Sabá, Etiópia, Egito, Nazaré e Jerusalém. Essa imagem resistiu aos testes do chicote, da escravidão e da conversão forçada. Ela pulsa no ritmo do tambor, na canção, no corpo e no espírito. Sua presença neste mundo não é por acaso. Esta mensagem chegou até você porque dentro de você arde uma chama inextinguível. Se ela ressoou em sua alma, trouxe revelação, cura ou coragem, isso significa que você faz parte de uma comunidade, um espaço seguro onde cada vez mais pessoas estão despertando. A consciência de que a verdadeira imagem de Jesus, dos profetas e de outras figuras sagradas foi intencionalmente ocultada ao longo dos séculos não é apenas um fato histórico. É um impulso poderoso que altera a estrutura espiritual daqueles que sempre estiveram à margem da narrativa religiosa. Para muitos que agora leem estas linhas, este pode ser o momento em que tudo se encaixa. O nó inexplicável na garganta, a sensação de desconexão, a impressão de que a fé ensinada não o abrange completamente. Tudo isso começa a fazer sentido. Isso é apagamento espiritual. Quando surge a compreensão de que os africanos sempre foram uma parte intrínseca da história divina, que sua presença não foi um acaso ou uma concepção tardia, mas um desígnio original, estabelecido nas primeiras páginas da Bíblia, tudo muda. Muda não apenas a percepção dos personagens sagrados, mas também a atitude para consigo mesmo diante de Deus. A autoestima espiritual aumenta e surge a sensação de que agora você ocupa um lugar digno na mesa do banquete celestial, em vez de permanecer na antessala, ouvindo a música de longe. Esta revelação devolve aos africanos sua dignidade espiritual. Apesar das afirmações de que Deus não vê a cor da pele, o mundo, a religião e a igreja viram. E muitos usaram essa visão para humilhar, excluir, negar e silenciar. Quantos africanos dotados de visão profética e fé foram privados da oportunidade de pregar, liderar e ser a imagem e semelhança de Deus diante da congregação? Quantos deles foram ridicularizados por sua aparência? Quantos foram postos em dúvida por causa de seus cabelos, roupas e maneira de se expressar? Quantos ouviram que deveriam se ajustar, se comportar e se adaptar a um padrão estabelecido pela religião? Talvez as concepções tradicionais de religião precisem ser repensadas. E se os limites e dogmas habituais, transmitidos de geração em geração, representam apenas um reflexo distorcido de algo mais profundo, belo e abrangente? Uma revelação como essa pode gerar uma verdadeira revolução na consciência. Ela liberta das amarras do pensamento colonial na fé e nos remete à compreensão de Deus como o Pai universal, que se manifesta em cada povo, dotando-o de características únicas, voz, cultura e ritmo de vida. Essa libertação traz cura. Cura para gerações criadas com vergonha de sua identidade. Cura para crianças negras que nunca se viram nas páginas dos livros bíblicos e não podiam imaginar Jesus com a cor de sua pele. Cura para jovens que se afastaram da igreja porque não se sentiam pertencentes.
Cura para mulheres negras cuja espiritualidade foi diminuída por não corresponder aos padrões europeus de santidade. Mas não é apenas uma cura individual, é uma cura coletiva. Quando um povo reconecta-se com sua espiritualidade, ele se levanta de joelhos. Ele para de buscar a validação alheia e começa a criar seus próprios santuários. Não pede mais permissão para adorar a Deus com suas canções, danças, instrumentos e ritos. Ele percebe que Deus nunca o rejeitou e que o sistema apenas tentou esconder isso. Imagina a próxima geração de crianças negras crescendo com a consciência de que Deus não é estranho a elas, que os céus refletem sua imagem. Que o Espírito se manifeste livremente em todos os lugares onde há verdade, fé e devoção. Nos ritmos dos tambores, nas adorações dançadas, nos templos africanos, na oração silenciosa de uma mãe negra que aprendeu a orar, mesmo quando tentaram fazê-la calar. Essa consciência empodera na luta diária. A fé, unida à identidade, torna-se um combustível poderoso, não apenas um consolo, mas uma arma, um meio de resistência e criação. Quando sabemos quem somos em Deus e percebemos que Deus se vê em nós, ninguém poderá nos convencer de nossa insignificância. A opressão religiosa perde sua força, as declarações racistas não definem nossa essência e as teologias eurocêntricas não podem nos silenciar. Agora carregamos em nós a imagem de Cristo com cabelos cor de bronze queimado, crespos como lã, com um rosto semelhante ao nosso. Vale a pena parar e respirar, sentir o peso dessas palavras não como um fardo de culpa, mas como uma libertação. Sentir que não estamos sozinhos. Esta conversa é um chamado, um sopro de ar fresco para o espírito que por muito tempo sufocou, tentando encontrar seu lugar no mundo. Aqui se pode falar, expressar-se. A voz de cada um é importante para essa ressignificação. Ela fortalece os outros, ajudando-os a perceber que não estão sozinhos neste caminho. Esta conversa, este tema, são atuais, importantes e necessários. Chegou a hora da conscientização, um momento de verdade em que o retorno às antigas crenças se torna impossível. Depois de tudo o que foi visto, ouvido e sentido, é tempo de uma profunda autoanálise que exige não medo ou culpa, mas coragem. No fundo da alma de cada pessoa amadurece a pergunta: a quem ele serve? Sua fé é baseada em fatos reais ou é moldada pela influência de imagens, doutrinas e vozes impostas sem direito a questionamento? É preciso refletir sobre quantas vezes as pessoas admiraram ideais distantes de sua própria essência. Quantas vezes se curvaram diante de imagens apresentadas como sagradas, mas que nada tinham a ver com sua origem, cultura e realidade. Quantas vezes aceitaram um Deus retratado como uma figura de olhos azuis em vitrais, ignorando a sabedoria e a força contidas no olhar de uma avó ou nas palavras de um pregador simples? Este é um processo complexo, mas necessário, pois a fé baseada em ideais impostos transforma-se em grilhões, enquanto a fé nascida do reconhecimento da verdade concede liberdade. E agora a verdade bate insistentemente no coração de cada pessoa. Ele serve a um Deus que o aceita como ele é, ou a um Deus que exige mudanças para ser aceito? A um Deus que ensinou a amar sua singularidade, sua história e suas raízes, ou a um Deus criado à imagem e semelhança do opressor? Muitas pessoas passam a vida tentando se adequar a padrões alheios, oram, cantam e se vestem de uma certa maneira, mas no fundo sentem uma falsidade. Elas carregam o fardo de uma fé alheia, desprovida de alma. A descoberta da verdade torna-se para elas um sopro de ar fresco, um momento em que Deus remove as máscaras e diz: agora você pode encontrar seu verdadeiro eu. Um exemplo pode ser a história de uma mulher que, por décadas, se sentiu uma pária no ambiente religioso. Ela cresceu em uma igreja onde todos eram diferentes dela, onde homens brancos pregavam sobre um Jesus branco, citando autores europeus. E somente quando ouviu a pergunta: a quem você serve?, ela teve a coragem de responder: eu não sei mais. Foi então que a mudança aconteceu. Nessa honestidade, Deus a encontrou novamente, não o Deus que estava retratado nas paredes, mas aquele que sempre esteve por perto, com sua cor de pele, sua força, sua dor e sua alegria. Nisto reside a essência, ao perceber que o Deus ensinado talvez não seja aquele que sempre esteve por perto. Ocorre a reunificação com a verdadeira e viva imagem do divino.
Desaparecem o medo e a sensação de inferioridade, surge a confiança, o enraizamento na verdade. O Criador não deseja que as pessoas finjam ser outras, Ele quer que sejam íntegras, com seu ritmo, voz, fé e história únicos. Um dos irmãos compartilhou uma história pessoal de busca espiritual. Ele contou como por muito tempo sentiu dúvidas em sua fé, sentindo-se diferente dos outros crentes. No entanto, quando percebeu que o problema não estava em sua falta de fé, mas nos limites impostos a ele, tudo mudou. Ele compreendeu que o sagrado fala sua língua materna, que Deus se revela através de seus ancestrais, símbolos e cultura. Essa percepção acendeu nele um fogo interior. Agora ele ora com uma sinceridade nunca antes vista, não por novas técnicas, mas porque se apresenta a Deus como Ele é e não como lhe disseram para ser. É por isso que nos reunimos aqui. Dentro de cada um ressoa um chamado, uma antiga voz ancestral que sempre esteve presente. Talvez essa voz tenha sido abafada pelo medo, por doutrinas e pela vergonha, mas ela está viva e exige espaço. Ela anseia por encontrar o verdadeiro Deus, não o Deus dos colonizadores, mas o Deus da origem, que acompanha desde o nascimento. Este é o Deus dos ancestrais, o Deus do sangue e da pele, que nunca exigiu mudanças, mas apenas queria que se lembrassem de quem realmente são. Que imagem de Deus ainda ocupa o lugar da verdade em nosso interior? Que aspectos da fé ainda estão atrelados a imagens que não refletem a essência? Que camadas precisam ser removidas para que a revelação se complete? Isso não é apenas teologia, é cura, identidade e reencontro. Não há mais necessidade de carregar a fé alheia como se fosse a sua própria. Agora, é possível restaurar a sua fé com as suas próprias mãos, cores e sons. Olhar no espelho e ver o que Deus sempre viu, que a essência é imagem e semelhança, não de uma figura imposta, mas do divino que pulsa em cada traço. Esta reflexão visa libertar, não condenar, empoderar, não amedrontar e recolocar no centro da história espiritual o que sempre pertenceu, mas foi dito que não. Se o que foi ouvido tocou a alma, não são apenas palavras, mas declarações espirituais e testemunhos vivos. São sementes que despertam outras almas em busca da mesma verdade. Uma das maiores provas da tentativa deliberada de reescrever a imagem do sagrado não é apenas o que foi ensinado, mas também o que foi ocultado. Existem textos, registros e testemunhos antigos, palavras sagradas que não chegaram pelos caminhos oficiais. Isso não é coincidência, mas planejamento, estratégia e remoção. Chegou a hora de trazê-los à luz, de abrir os baús lacrados da história espiritual e de dar voz às vozes que foram silenciadas. Textos apócrifos são livros considerados não canônicos, ou seja, oficialmente não incluídos na Bíblia moderna. No entanto, poucos sabem que muitos desses textos circularam livremente nas primeiras comunidades cristãs, sendo lidos, estudados e reverenciados. Eles foram removidos posteriormente, principalmente devido a contradições com o modelo teológico e estético europeu. Nas sombras dos textos canônicos do cristianismo, espreitam narrativas alternativas que oferecem uma visão diferente do divino, distinta da imagem eurocêntrica usual. Nessas escrituras esquecidas ou intencionalmente ocultadas, Jesus e outras figuras-chave aparecem com características que refletem a diversidade da raça humana, questionando as concepções estabelecidas. Entre esses manuscritos destaca-se o Evangelho de Galial, onde Jesus é descrito como uma pessoa com aparência expressiva, pele bronzeada e cabelos densos. Este texto, embora não reconhecido pelos concílios da Igreja, era popular na África e no Oriente Médio, muito antes de Roma afirmar seu domínio no mundo cristão. Outro exemplo notável é o Evangelho dos 12, que menciona Simão, o Zelote, como um apóstolo negro, cujo chamado simbolizava a representação de todos os povos. Além disso, este texto relata a presença de discípulos etíopes que acompanhavam Jesus, cujos nomes, infelizmente, não foram preservados nas crônicas oficiais. Não se pode deixar de mencionar os trechos pouco explorados do livro de Enoque, rejeitado pela Igreja Ocidental, mas reverenciado pelos cristãos etíopes. Nele, os anjos são descritos como seres flamejantes que lembram brasas, associando-se não apenas à luz, mas também à escuridão e ao fogo, elementos frequentemente ligados a pessoas de pele escura.
Além disso, o livro de Enoque contém menções ao povo de Deus relacionado à terra de Cuxa, o que possui um significado profético e até messiânico. Os manuscritos etíopes, descobertos em monastérios nas montanhas do norte da África, merecem atenção especial. Esses textos antigos, preservados longe da influência europeia, retratam Jesus com uma pele escura expressiva, olhos tão escuros quanto a noite e cabelos crespos que lembram terra úmida. É importante notar que não são apenas interpretações artísticas, mas testemunhos escritos preservados por um povo que nunca esqueceu sua identidade e o Deus que o visitou. Surge uma pergunta legítima: por que esses textos não foram acessíveis ao público em geral? A resposta reside em sua ocultação intencional, exclusão de concílios e supressão de traduções populares. A verdade contida nessas escrituras poderia minar os impérios teológicos estabelecidos e devolver às pessoas negras sua dignidade espiritual. É notável que mesmo nos textos canônicos da Bíblia é possível encontrar indícios da diversidade racial, se observarmos atentamente suas interpretações. Por exemplo, no livro do profeta Jeremias 13:23 é feita a pergunta retórica: pode o etíope mudar a sua pele? Esta pergunta implica que a pele negra era comum nos tempos bíblicos e não algo exótico. Outro exemplo é o Cântico dos Cânticos de Salomão, onde a sulamita declara: eu sou negra, porém formosa. Ela afirma sua identidade e beleza sem pedir desculpas pela sua cor de pele. No entanto, em algumas traduções modernas da Bíblia, a palavra negra foi substituída por morena, o que é uma escolha política e cultural destinada a tornar o texto mais aceitável para o público ocidental. A perspectiva da cultura ocidental há muito tempo formou uma visão tendenciosa das imagens espirituais. O mais surpreendente é que, mesmo em documentos europeus, podem ser encontrados vestígios da luta contra essa verdade. Registros históricos datados dos séculos XVIII e XIV testemunham que freiras e padres descreviam visões de santos e anjos com pele escura. No entanto, nos relatórios oficiais, essas descrições eram corrigidas para se adequarem à imagem idealizada da santidade branca. Existem até manuscritos, os chamados palimpsestos, onde descrições indesejadas foram apagadas e reescritas. Isso não é mera invenção ou teoria da conspiração, mas um fato histórico comprovado, registrado em arquivos. É uma verdade que resistiu, apesar das tentativas de erradicá-la. A percepção da magnitude do que aconteceu é impressionante. As pessoas foram ensinadas a perceber uma versão distorcida dos textos sagrados, sujeita a filtragem, redução e censura. Desses textos foram removidas menções a cabelos crespos, apagadas descrições de tons de pele bronzeados, silenciados nomes africanos e ocultados profetas de pele escura. No final, o livro que deveria ser um símbolo de libertação, muitas vezes, transformou-se em um instrumento de alienação. No entanto, se olharmos para a palavra de Deus sem preconceitos, ela, apesar de tudo, testemunha a verdade. É por isso que é necessário redescobrir o esquecido, desenterrar testemunhos, reler livros e ouvir as vozes que tentaram silenciar. Um renascimento espiritual está por vir, e todos podem fazer parte dele. Se os temas abordados ressoaram na alma, é importante perceber que não são apenas palavras, mas declarações espirituais e sinais proféticos. É preciso espalhar esta verdade entre aqueles que dela necessitam urgentemente. Se o leitor chegou até este ponto, significa que a mensagem tocou sua alma, e isso atesta sua pertença a uma geração que está despertando para a verdade. Não se deve interromper esta conexão, pois é apenas o começo de um caminho rumo à revelação, cura e reencontro com a identidade espiritual. Este é um testemunho pessoal, uma posição diante de uma verdade que não pode mais ser ignorada. Isso significa que o material apresentado é relevante e deve ser levado a um número maior de pessoas que buscam respostas. Um aprofundamento no tema permitirá uma nova perspectiva sobre a fé, Deus e a autoidentidade.